Olá, amigos e amigas do canal Atualidades em Ventilação Mecânica. Hoje a gente vai dar continuidade ao artigo que a gente começou na semana passada sobre 10 razões para a gente ser mais atento ao paciente no ajuste ventilatório. Por que a gente tem que ficar atento a este paciente, né? Então, até a semana passada a gente abordou os 5 primeiros motivos e agora a gente vai continuar com esse artigo nos 5 motivos seguintes, 5 motivos finais. Vamos lá? Então, o artigo aborda que a 6ª razão é melhorar a sincronia entre paciente e ventilador, o 6º motivo, né? Então, os autores relatam que as assincronias elas são muito frequentes, né, durante a ventilação assistida, e ele dá como exemplo que ele fala o disparo ineficaz, né, ou esforço inefetivo, que pode ter resultado de vários motivos. Um deles é da assistência ventilatória excessiva, uma pressão de suporte muito elevada que pode levar à ventilação mecânica prolongada. Por quê? Valores mais elevados de pressão de suporte podem levar a um aumento do volume e o paciente ter dificuldade para conseguir exalar todo o ar que foi inspirado no tempo expiratório necessário, levando a um aprisionamento de ar, que é o que ele mostra aqui, né? A um aprisionamento de ar que vai precisar que esse paciente faça um esforço maior e aí ele vai fatalmente levar a um esforço inefetivo por conta desse aprisionamento de ar, por conta dessa autopip decorrente de valores elevados de pressão de suporte. Então, em muitos casos, os autores relatam que a diminuição da pressão de suporte já é suficiente para eliminar grande parte dos disparos ineficazes, tá bom? Gerados pelos pacientes. O 7º motivo é melhorar a qualidade do sono dos pacientes. Então, mais uma vez, níveis altos de pressão de suporte não contribuem apenas para o disparo ineficaz, mas também pode aumentar a probabilidade do paciente ter apneia central durante o sono, devido à redução das necessidades metabólicas e uma hipocapnia. Então, por conta da alteração do limiar de PCO2, há uma maior probabilidade de ter esse risco de apneia central, o que vai levar a uma pior qualidade do sono por conta dos microdespertares durante o sono e até os despertares por conta dessa apneia, né? A apneia no final leva ao microdespertar, que vai piorar essa qualidade do sono e também gerar não só o despertar, como a excitação do paciente, né? Então, a gente sabe, já tem muitos trabalhos que mostram sobre a qualidade do sono. Então, esse risco de apneia por conta do nível elevado de pressão de suporte, a gente precisa ficar atento. A 8ª razão é usar modos de ventilação que sejam proporcionais aos esforços do paciente. Então, a gente sabe que modos avançados como o NAVA e o PAV Plus, eles dão maior controle ao paciente do padrão respiratório e do trabalho muscular. Por quê? Porque esses modos ventilatórios, eles vão oferecer a dose ventilatória de acordo proporcional, né, com o esforço do paciente. Então, eles conseguem fazer essa medição para que a ventilação seja de acordo com o que o paciente consegue fazer, de acordo com a probabilidade dele fazer um esforço proporcional ao trabalho, ao que o músculo respiratório dele consegue trabalhar, ok? A 9ª razão é para que a gente possa acelerar a extubação. Então, nesses casos é necessário
uma avaliação diária dos critérios de desmame, né, para a gente fazer aquele checklist diário da condição do paciente de possibilitar a extubação. Cada serviço deve trabalhar, você deve ter aquele checklist que você avalia diariamente a condição de extubação desse paciente. Então, isso vai permitir que a gente possa acelerar essa extubação, ser prévia, né, e reduzir o tempo de ventilação mecânica, evitar com isso um prolongamento da ventilação mecânica. Muitas vezes os profissionais que trabalham da saúde, que trabalham com esse paciente, que estão mais próximo dos critérios de extubação e de desmame, que são principalmente fisioterapeuta, médico e enfermeiro, que conseguem fazer essa avaliação, muitas vezes é difícil para você precisar o risco de falha de extubação. Então, um preditor de sucesso da extubação é a confiança do paciente em respirar seu ventilador. Então, você vê quando o paciente já está na fase final de desmame, que está com parâmetros baixos, fazendo teste de respiração espontânea, essa confiança do paciente em conseguir respirar sozinho é um preditor de sucesso da extubação. Então, para a gente acelerar a extubação, diminuir esse tempo de ventilação mecânica, é preciso a gente fazer esse checklist diário e estar atento ao paciente, né? Como ele está respirando, os sinais que ele nos mostra de como ele está respirando, se não está fazendo nenhum esforço, se o padrão dele é tranquilo, correto? E a 10ª e última razão a gente deve estar atento ao paciente para melhorar a tolerância desse paciente à ventilação não invasiva. Então, essa tolerância, esse conforto do paciente à ventilação não invasiva, ele é perceptível, né? A gente vê às vezes pacientes que estão na VNI e por conta de claustrofobia ou por conta até da própria agitação, às vezes do processo de insuficiência respiratória que ele pode estar ocorrendo, o paciente se agita por conta da dificuldade para respirar. Então, o conforto e a tolerância dele à VNI é importante. Então, muitas vezes, vazamentos podem gerar também essa sincronia. Então, esses vazamentos podem levar a quadros de inspiração prolongada, porque o aparelho não vai detectar de maneira eficaz a necessidade da ciclagem, né, o período de ciclagem por conta desse vazamento, bem como também vazamentos podem levar a quadros de alto disparo. Por conta desse vazamento já está, no caso, disparando frequentemente o ventilador mecânico. Então, é preciso que você esteja atento ao paciente para realizar os ajustes adequados da interface ao paciente, ajustando a máscara de maneira adequada, se vê se não tem nenhum vazamento ao longo do circuito ou vazamento pela máscara, e também fazer os ajustes ventilatórios nesse caso, né? Reduzindo a pressão de suporte, evitando essas inspirações prolongadas e ajustando a sensibilidade do ventilador para evitar autodisparo. Nesse caso, você pode aumentar um pouco a sensibilidade para evitar esses disparos, esses altos disparos, correto? E por último, um brinde do autor é que a gente tem que estar atento às situações que possam ser conflitantes. Então o autor relata aqui pacientes com lesões pulmonares têm particularmente uma demanda ventilatória alta, que podem gerar grandes esforços. Esses esforços vão levar
a pressões transpulmonares mais altas e grandes volumes correntes. Isso, consequentemente, vai gerar nesse paciente, por conta do volume maior, da pressão transpulmonar maior risco de lesão pulmonar induzida pelo ventilador, a famosa VILE, né? Então, por isso é preciso estar atento aos valores da pressão de suporte e aos valores também da pressão controlada, para você prevenir esse risco de lesão pulmonar por conta dos maiores esforços e, consequentemente, maiores pressões transpulmonares. Então, mesmo que seja uma resposta fisiológica à agressão pulmonar, nessa necessidade de maiores pressões, a gente deve ficar atento para evitar que isso possa ser prejudicial. Então, ficar atento aos valores de pressão de suporte para evitar grandes volumes correntes e lesão induzida pelo ventilador. Bom, pessoal, eu finalizo por aqui esse artigo, tá? A gente abordou esse já de uma maneira diferente, onde eu trouxe os tópicos dos artigos e fui descrevendo ao invés de fazer aquela leitura habitual como vinha fazendo nos artigos anteriores, a pedido de algumas pessoas que assistem ao canal. Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber em primeira mão os próximos vídeos. É isso. Eu sou Valmor Córdova, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, e esse foi mais um vídeo do canal Atualidades em Ventilação Mecânica. Até a próxima, fiquem com Deus.